Deus, graça e paz, irmãos, amém? Que maravilha podermos estar hoje aqui, adorando ao Senhor. E nesta noite não será diferente das demais noites, e o Senhor implantará uma semente de vida dentro de você. Você sairá daqui alimentado por essa palavra. O povo de Israel, ele comia o maná e prosseguia. Que Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós com o seu maná, com a sua palavra nesta noite, e que você possa prosseguir sua caminhada, sua jornada com Cristo nessa terra, glorificando o nome dele. Que Deus o abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje, nós estamos falando a respeito de fé, ainda continuamos, e eu quero conversar um pouco com você hoje sobre no descanso de Deus, permaneça na fé. Esteja no descanso de Deus, esteja em Deus e permaneça na sua fé, amém? O primeiro texto desta noite está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. O que o Senhor fez por nós, está escrito no versículo 13, Ele nos libertou do poder das trevas, e Ele nos levou de um lugar para outro, nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós agora, Pai, colocamos toda a nossa vida diante do Senhor, e queremos, Senhor Deus, não ser apenas ouvinte da sua palavra, Deus, mas praticante, um operoso praticante dela, para que nós venhamos a colher os frutos da justiça que provém daquele, Pai, que anda de acordo com os teus ensinos. Por isso, Deus, nesta noite, o Senhor vai tirando de nós todo o peso, todo o laço, todo o embaraço, toda mentira, todo o atrapalho da nossa mente. E em nome de Jesus eu repreendo o ladrão da palavra neste lugar. Eu repreendo todo e qualquer espírito maligno que possa querer entrar aqui e tirar a palavra, mas que esta palavra encontre um solo fértil, o solo de cada coração aqui. Abençoa aqui cada família, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem. Senhor, que a tua bênção agora, Pai, esteja inundando de paz cada coração aqui. Meu Deus, se alguém entrou por estas portas aflito, que o Senhor agora esteja inundando o coração dessa pessoa de paz. Paz que excede todo entendimento. Paz que excede todo entendimento significa que nem tudo está resolvido, mas uma paz superior às circunstâncias, ela permeia o nosso coração agora. E em nome de Jesus agora, toda a artimanha do mal, toda a confusão, todo o embaralhamento de palavras na mente, em nome de Jesus agora seja desfeito. Que nós possamos, Senhor, na jornada com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, nós possamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos salvou, que é para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, irmãos, o que Deus fez conosco? Deus nos tirou de um lugar de trevas e nos colocou num lugar de completa luz. Esse é o primeiro ponto que você vai guardar, não na mente,
Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos guardar a palavra do Senhor no coração. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Para quê? Para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha cair. E a gente guardando a palavra do Senhor, ainda que a gente tropece, ainda que a gente erre, essa mesma palavra, ela vem testificar no nosso coração, que se nós cairmos, nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos levanta, aleluia. Não é da vontade de Deus que a gente erre o alvo. Pecado é errar o alvo, de uma maneira simples. Pecado é desagradar a vontade de Deus. E nós precisamos compreender que nós fomos tirados de um lugar de trevas, de um lugar ruim. Eu quero que você se lembre agora, antes da sua conversão, onde você vivia, como você vivia, as coisas que você fazia. Você era um escravo do pecado. Você não tinha o poder de escolha. Hoje não, hoje nós podemos escolher não pecar, mas antes você não tinha esse poder de escolha, porque em você só havia a natureza pecaminosa, a natureza do homem caído, a natureza daquele que peca, a natureza daquele que é endurecido pelo engano do pecado. Mas hoje não. Hoje, quando você recebe Jesus Cristo no seu coração, a semente de vida, a semente de Deus, a semente da vida eterna, ela é plantada dentro de você. E você não é mais um escravo do pecado, mas você agora é chamado de filho de Deus, porque Deus mesmo em Cristo Jesus pegou você do império das trevas e colocou você no reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia! Foi isso que Jesus, ele veio fazer aqui. Ele veio mudar a nossa vida. Ele veio mudar a nossa história. Ele veio mudar a nossa rota. Nós estávamos indo para um lado de trevas, um lado eternamente sem Deus, de sofrimento. E o Senhor Jesus, ele mudou tudo isso. À medida em que você o recebeu em seu coração como seu único e suficiente Salvador, à medida em que você confessou Jesus, não apenas com a boca, mas por ter crido realmente no seu coração, de que Ele é o seu Senhor, de que Ele é o seu Salvador, você foi então sendo movido pelo Espírito Santo, para que você então começasse uma jornada com o Senhor. Diga, uma jornada com o Senhor. E Jesus, ele não te deixou aqui nesta terra sozinho. Jesus, ele nos deu o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele morreu, ele padeceu e ele morreu pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. E Jesus está sentado à direita de Deus Pai, da onde ele vai vir julgar vivos e mortos nessa terra. Mas Ele não nos deixou sozinho. Ele nos deu o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Espírito de Cristo, de maneira que tendo o Espírito Santo, eu e você, Jesus e o Pai, nós somos um. Efésios diz que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, quando eu estou no sacrifício de Cristo Jesus, eu recebo como meu único e suficiente Salvador, eu estou assentada hoje em Cristo, nas regiões celestiais. É lá que eu e você estamos. Porém, aqui na terra, como igreja, como corpo de Cristo, nós aqui somos igreja, corpo de Cristo, juntamente com tantas outras igrejas locais esparramadas por esta cidade. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Nós estamos numa jornada, numa caminhada com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus. E nós temos uma missão. Talvez você aceitou Jesus e você pensou da seguinte maneira: eu aceitei Jesus, agora tudo para mim acabou. Não. Quando você aceita Cristo, a primeira coisa que você tem que entender é que agora que começou a sua vida.
A nossa vida apenas começou quando nós recebemos Cristo. E nós agora temos uma jornada, uma caminhada com Ele. E é sobre isso que eu quero falar com você. A maneira como nós devemos caminhar com Cristo. Nós devemos caminhar com Cristo no descanso da fé. Amém? E eu quero que você abra comigo, eu quero ler com você um texto lá de Êxodo, no capítulo de número 17, versículo 1. Êxodo 17, versículo 1. Eu quero ler contigo, do versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor assim, ó: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Diga assim, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim. Diga assim, e acamparam em Refidim. Fala junto comigo, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Queridos, começa aqui um embate, uma pressão sobre o líder, sobre a igreja de Moisés, Entenda, o povo de Israel pensa, igreja, eu começo a ler essa história, eu fico assim impactada de ver, a mansidão desse homem, a forma como Deus falava com ele, a forma como Deus se manifestava na vida dele. Enfim, são tantas coisas que nós podemos ver na vida desse líder, desse pastor. Mas o fato é que no versículo 1, eles partiram de um deserto onde eles estavam parados ali, e foram fazendo as paradas. E quem mandava eles fazer essas paradas era o próprio Senhor. Amém? Então o Senhor falava com Moisés e ele direcionava o povo. Vamos. Aí o Senhor falava de novo, olha, é hora de parar. Ali eles ficavam parados. E eles só se movimentavam quando o Senhor falava. E essas pessoas, pelo mandamento do Senhor, elas acamparam em Refidim, mas ali não tinha água. Ali não tinha água. E aí começou uma contenda entre o povo de Deus, entre a igreja e Moisés. E eles contendiam, e de uma forma que, se nós olharmos para trás, eles não deveriam fazer isso. Por quê? Porque quando você lê o livro de Êxodo, você pega do capítulo 7 até o capítulo 12, você vai ver todas as pragas que Deus enviou para a terra do Egito. E todas as pragas, e em todas elas, o Senhor livrou o seu povo. O Senhor livrou o seu povo. Se eu não me engano, é em Êxodo capítulo 14, o povo atravessa o Mar Vermelho com os pés secos. O Senhor livrou Israel do quê? Do exército egípcio que vinha atrás dele, para matá-los. E o Senhor não só livrou Israel, como o Senhor matou os inimigos de Israel. E eles passaram o Mar Vermelho em seco. Isso está em Êxodo 14. Em Êxodo capítulo 15. Em Êxodo capítulo 15. O povo começa a sentir fome.
fala e reclama, e Moisés ora a Deus, e Deus manda as codornizes, as codornas, e eles se alimentam daquelas codornas no deserto. Depois eles saem para andar mais um pouco naquele deserto, e eles começam a sentir sede, encontram um lugar que tem água, mas as águas ali eram amargas, e não se podia beber. Isso está lá em Êxodo capítulo 15, não tinha como tomar aquela água. Então, novamente, Moisés entra ali com a sua intercessão em favor do povo, e Deus transforma aquelas águas que eram amargas, transforma em águas boas para consumo. Antes disso um pouquinho, agora me lembrei, depois das codornizes, o povo reclama de novo, e Deus faz vir o maná do céu. E eles podiam recolher o maná e comer o maná, e quando era antes do sábado, eles recolhiam uma porção dobrada daquele maná para eles se alimentarem. Se eles estavam caminhando com o Senhor, e eles viram todas estas coisas acontecer, eles viram todos os sinais, todas as maravilhas que Deus fez, e em meio a tantas tragédias e mortes e pestes na terra do Egito, Deus poupou Israel, Deus poupou o seu povo. Saindo de lá, Deus providenciou água, Deus providenciou carne, Deus providenciou pão, depois Deus providenciou água novamente. E eles estavam debaixo de uma obediência do Senhor, porque Moisés se movia segundo a palavra do Senhor. Não era agora, nesse momento, para esse povo, tendo chegado em Refidim, debaixo da palavra do Senhor, ter paz no coração? Sim. Por quê? Porque Deus os conduziu a Refidim, mas em Refidim não tinha água. Sabe, irmãos, às vezes você reclama, você murmura, por causa de um problema que aparece na sua vida. E você se esquece dos feitos do Senhor no decorrer de toda a sua caminhada até aqui, de toda a sua jornada com Ele. Às vezes, você se desespera porque você não tem a sua água. Eu não sei o que é a sua água, mas nós passamos há pouco tempo aqui, 40 dias jejuando e orando pelos milagres. Todos nós aqui, inclusive eu, tem uma lista de pedidos, mas nem todos foram ainda concretizados, nem todos ainda foram manifestados, mas as nossas orações em nenhum momento elas foram em vão. Não tem uma oração que você fez em nome de Jesus que ela foi em vão, ao menos que você tivesse lá com seu coração, guardando mágoa, tendo que liberar perdão para alguém, tendo que perdoar alguém, esse tipo de coisa. Mas se o seu coração estava alinhado com a vontade de Deus, tudo que você pediu ao Pai, em nome de Jesus, crendo, você vai receber. Esses dias, conversando com uma irmã, um dos pedidos dela era ter um carro para que ela pudesse vir para a igreja com os filhos dela. E Deus providenciou uma forma dela ter um carro. A outra irmã também queria muito isso, Deus deu para ela. Eu estou falando de coisas materiais, mas eu tenho testemunhos aqui de irmãs que oram e jejuam pelos seus maridos, e os seus maridos estão sendo curados, estão sendo libertos, estão sendo sarados. Eu tenho testemunho de filhos que têm mudado o comportamento dentro de casa, por causa do jejum, por causa da oração, por causa do Deus que nós servimos. Mas, querido, nem tudo é 100%. Primeiro,
nós precisamos entender que a história do povo de Israel, ela tem uma semelhança com a nossa história. Eles estavam ali numa jornada para chegar à terra de Canaã. Deus era com eles, porém acontecia vez ou outra algo que não era do agrado do povo. Por exemplo, doença é do agrado do povo? É do nosso agrado? O povo de Israel não adoecia no deserto, mas é do nosso agrado? Não. Você sofrer, sei lá, um assalto? Não. E coisas ruins podem acontecer. Agora vamos falar sobre escassez. Aqui havia uma escassez de água. Não tinha água. Você pode passar por escassez servindo a Deus? Diga sim. Sim, irmãos. Você pode sim. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque o Senhor, Ele se entristece muito quando nós esquecemos tudo que Ele já fez por nós. Sabe, vocês que são pais naturais, pais biológicos, e eu como pastora, eu posso te dizer que tem coisa que deixa a gente triste, é a ingratidão de uma ovelha. Tantas coisas, tantas noites que você conversou, tantas coisas que você fez, tantas vezes que você foi, tantas vezes que você amou, tantas vezes que você cuidou, e ela simplesmente desaparece. Por quê? Porque às vezes não era do agrado dela. Esses dias eu estava dizendo para a Michele, eu disse assim: Michele, a gente não demonstra amor, Michele, somente falando as coisas que a gente quer ouvir, ou que a outra pessoa quer ouvir. Muitas vezes, você está o meu exemplo dela, a gente estava conversando, eu disse assim: Michele, quantas coisas difíceis eu tive que falar para você, e você teve que ouvir, você não gostou no momento, mas depois você viu que aquilo foi bom para você. Ela disse: é verdade, bispa, é assim que ela me chama. Por que eu estou te falando isso? Porque da mesma forma o coração do pai, da mesma forma o coração do pai, quantas coisas o seu pai faz por você, sua mãe, quantas coisas abre mão. Eu fico vendo o pastor William, 3 filhos, sei quantas casas, carro, empresa, quantas coisas ele abre mão, porque ele tem que fazer sempre o melhor pelos filhos. E cada um de vocês, papai e mamãe, é assim. Então o coração de Deus fica triste quando algo que você, só porque você queria agora, não aconteceu, e você reclama, e você murmura, e você, como esse povo aqui, pressiona, fala assim: mas a pessoa às vezes chega diante de mim e fala assim: mas será que tem alguma coisa errada? Eu falo: não tem nada errado. Espera, confia no Senhor. Por isso que é no descanso, permaneça na fé. No descanso de Deus, tudo o que você pede ao Pai, em nome de Jesus Cristo, Ele vai fazer. Permanece na fé. Não abandona a sua fé. Não comece a pressionar e nem questionar, mas permanece na presença do Senhor. Essa palavra refidim, ela significa descanso. Ela significa descanso. Então Deus conduziu o povo de Israel para um lugar de descanso.
Chegando lá, que descanso! Não tem água aqui. Deserto, sede, um monte de gente andando, reclamando, falando. Que descanso! Cadê a água? E aí? E aí começa aquela insatisfação e as pessoas começam a pressionar Moisés. Versículo 3. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com ele alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, permita o Espírito de Deus falar ao seu coração. Quantas vezes, por falta de alguma coisa, você duvidou da presença de Deus na sua vida? Você duvidou que o Senhor estaria contigo nessa jornada aqui na terra? Nós precisamos nos lembrar, irmãos, de que nessa jornada, o descanso não é ter tudo, mas o descanso é estar em uma pessoa. O descanso é estar em Deus. O descanso é permanecer nele por fé. Aconteça o que acontecer, permaneça no Senhor. Permaneça na sua fé. Nunca duvide que o Senhor está com você. Nunca abra sua boca para murmurar, para dizer coisas que Deus não disse ao seu respeito. Por que nós estamos aqui falando sobre estas coisas? Porque durante as minhas intercessões pelos irmãos, o Senhor foi falando comigo a respeito disso. E era como se eu pudesse visualizar até mesmo alguns de vocês cansados, fisicamente mesmo. Abatidos. Os homens, eles têm uns pensamentos assim, diferentes de nós mulheres. Eles pensam assim: ah, o ano já foi. Homem, quando faz 40 anos, ele pensa: eu só tenho mais tantos anos de vida. Isso gera um cansaço. Tem algumas mulheres que pensam também essas coisas, eu penso essas coisas. Isso gera um cansaço. E você precisa agora abrir o seu coração para aquilo que Deus quer mostrar para você. Olha, aqui diz assim, no versículo 7, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá. Massá quer dizer, irmãos, discussão, confusão, provocação e desespero. A minha pergunta para você: diante de uma notícia ruim, não tem água, era notícia ruim. Você discute,
Você briga, você reclama, você murmura. Você põe sua família no desespero. Você põe seu esposo no desespero. A minha pergunta é essa. Marido, você põe sua esposa no desespero. Filho, você põe seu pai no desespero. Porque isso é Massá. Aquele lugar foi chamado de Massá, lugar de discussão, de provocação, de desespero. Há motivo para você se desesperar? Sim ou não? Não, por favor, diga não. Não, o Senhor é com você. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é fé. Por que o desespero? Ah, mas há 10 anos que eu estou esperando para fazer tal coisa lá em casa. Irmãos, eu estou esperando há 10 anos também. Não deu agora, mas vai dar. Entenda que o Senhor, Ele trabalha ao seu favor. Eu sei que muitos acharam engraçado, mas essa palavra da oferta, a hora que o pastor disse assim, que ele agradece a uma xícara de café, nós devemos ser assim. Com café, com guaraná, qualquer coisa que você goste. Por quê? Imagina quem não tem saúde, quem está no leito de hospital, e não tem o prazer de saborear uma xícara de café. O Deus nosso, Ele é um Deus das grandes coisas, mas Ele também é o Deus das pequenas coisas. E muitas vezes nós somos ingratos porque nós não sabemos agradecer as pequenas coisas e as grandes coisas que o Senhor já fez por nós. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus me deu, por tudo que Deus fez na minha vida. Até o dia de hoje, eu tenho meu pai servindo a Deus. Até o dia de hoje, eu tenho família, eu tenho o que vestir, eu tenho o que calçar, eu tenho como me locomover. Porque se me faltar alguma coisinha hoje, eu vou abrir a minha boca e vou reclamar? Não. Eu tenho o Senhor. No descanso do Senhor, eu prossigo. Sabe, eu não sei se algum de vocês aqui é assim, mas eu vou falar porque está me vindo à mente. Mas, por favor, homem e mulher, pare de ficar gritando, abrindo porta, fechando porta dentro da sua casa, e você vai falando ali coisas ruins. Tipo, desse jeito eu não dou conta de pagar todas as coisas. Desse jeito essa casa está faltando isso, está faltando aquilo. Por favor, não faça isso. Mulher abre o guarda-roupa, fala assim, olha só, não tenho nada para vestir. Está cheio de roupa, está cheio de calçado. Não faz isso. Muitas vezes você não tem lá o que você quer agora, mas espera. A gente reclama demais, irmãos. E a gente põe os nossos em desespero. Porque Massá também significa desespero. Uma notícia ruim, pronto, já vai desesperar, já vai falar um monte de coisa que não deve. E alguns até ficam chorando. E, como diz o pessoal do Nordeste, né, Janaína, se maldizendo. Fica lá se maldizendo, falando um monte de coisa, porque a minha vida é assim, porque isso, porque aquilo. Querido, você não está vendo que você vivia em trevas e o Senhor trouxe você para a luz? Que você era um perdido, um escravo do pecado, e o Senhor resgatou você?
Lembre-se da vida que você tinha antes de você se converter. Eu me lembro muito bem da minha. Não era boa, não. Tinha uma aparência de boa, mas não era boa, não. Lembre-se dos seus pais antes de aceitarem Cristo, se eles já aceitaram. Como que era a sua vida? Como que era a sua família? Pense. Pense nessas coisas. Então, nós não podemos causar tumulto, confusão, falação, porque falta uma coisa que no descanso de Deus Ele vai providenciar. Meribá significa tentar Deus. Tentar Deus. Porque foi isso que o povo fez. Está o Senhor conosco? Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus está comigo ou não? Eu sirvo a Deus ou não? Eu já vi até pregador fazer isso. A gente precisa ter temor do Senhor, queridos. A gente precisa ter respeito. Tentar a Deus, irmãos, não faça isso. Você é louco. Eu estou falando isso, você é louco, porque eu fui ler em Deuteronômio e eu falei, meu Deus, é muito sério. Deuteronômio 9, 22, fala bem assim, coloca aí. Também em Taberá, em Massá, olha o Massá aqui, e em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Então, duvidar de Deus nessas circunstâncias é provocar a ira do Senhor. Se você se lembrar, Mateus capítulo 4, versículo 7, quando o diabo está tentando Jesus, Jesus fala para o diabo, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus, ele responde ao diabo com essa palavra, eu não vou provocar a ira de Deus, eu não vou duvidar de Deus. Vocês entendem? Então, é algo muito sério, quando nós ficamos na condição do povo de Israel, quando Deus te conduziu para o descanso. Para que desespero? Para quê? Para que confusão? Para que reclamação? E o Senhor começou a mostrar para mim, algumas pessoas cansadas fisicamente. Isso é normal. Isso é normal, nós nos cansamos. Mas quando nós nos cansamos e murmurando, tentando Deus, algo terrível acontece em nossas vidas. Nós começamos a ser perseguidos por Amaleque. Quero que você leia comigo aí, em Êxodo mesmo, capítulo 17, que ele fala assim, ó. Depois que ele termina o versículo 7, capítulo 17, ele fala assim, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. É consequência de toda aquela confusão que o povo se distraiu ali para reclamar,
para murmurar. Então veio o inimigo e atacou. Irmãos, esse povo amalequita, eles eram um povo nômade. Se você lembrar, já leu Juízes, passagem de Gideão, vinham os povos roubar as sementes do povo de Israel, e no meio desses povos estavam os amalequitas. É um povo nômade, ladrão, diga ladrão. Ladrão, ele chega quando você não está percebendo. Estão entendendo? O povo estava no alvoroço, porque não tem água, não tem água. Moisés e tal, Moisés com medo, porque Moisés tinha medo do povo apedrejá-lo. Moisés falou: ei, Deus, faz alguma coisa. Deus deu a solução para aquilo, mas o povo ainda fala assim: está Deus com a gente ou não está? Olha que gente petulante. O que aconteceu, irmãos? O diabo atacou eles. O inimigo atacou eles. E teve muita confusão. Ladrão, ele não vem pela frente. Ele vem por trás. Ele vem na brecha. Ladrão faz isso. E muitas vezes você abre brecha para o inimigo roubar você. E começou uma briga aqui. Uma briga muito forte. Irmãos, o povo filisteu, o povo jebuseu, o povo amorreu, eles todos se organizam exércitos e vão lutar de frente com o exército inimigo. Eles vão de frente com as suas bandeiras, com as suas coisas. A Amalequita não. Aqui eu estou falando de um tipo de espírito mau que ele chega quando você está insatisfeito, você está reclamando, você está num estado cansado. Ele chega. E você não percebe. E de repente, onde está a Amalequita tem confusão, conversa fiada, falação, murmuração. E continua a murmuração ali. E nesse instante que eu estou falando, você pode ter sido vítima de amalequitas, de espíritos maus. Aqui era um exército mesmo. Como assim? Você não vigiou, você começou a reclamar, aconteceu um problema, e você continuou falando, e você continuou duvidando de que Deus é com você. E você falou assim, muitas vezes: para que eu fico indo tantas vezes na igreja? Para que 40 dias de jejum? Para que chat de oração? Que canseira, moa, para que moa? Eu queria ficar na minha casa, mentira. Você vai para o espetinho, você vai para o shopping, você vai tomar sorvete, você vai fazer um monte de coisa. Quer dizer, você fica tendo mais prazer nessas coisas e você não está percebendo. Você pode comer seu espetinho, você pode ir para o shopping, eu faço todas essas coisas. Mas o meu prazer em primeiro lugar, e quando não está sendo, é estar na comunhão com os meus irmãos e fazendo a vontade de Deus. E quando não está sendo, irmãos, eu mesma, por isso é importante você orar. Eu falo: Senhor, Tu tenhas misericórdia da minha vida e alinha o meu coração. E quando é preciso, que eu vejo que o meu coração, ele está se corrompendo, eu faço um jejum
por mim sozinha. Ninguém sabe. E eu peço perdão para Deus mudar o meu coração. Porque enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Terrivelmente corrupto, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque os amalequitas vêm roubar a minha vida. Eles vêm causar confusão. Eles vêm trazer transtorno. Amanhã é dia de alinhamento. Ah, para que alinhamento? Sábado é dia de moa. Ah, para que moa? Nosso moa era 24 horas, hoje é só 12. Você fala para quê? Muitos aqui têm preguiça. Muitos inventam mentiras e dizem assim: não, eu não vou porque é isso, porque é aquilo. Mentira. Sabe, eu quero despertar o seu espírito nessa hora. Porque o que você faz está na presença de Deus. E aquilo que você também não faz está na presença de Deus. E nós precisamos despertar, porque senão os amalequitas entram. E sabe como que é a conversa de amalequita? Ah, então, né? Ai, o que você acha? Ah, então, né? A gente podia largar um pouco de mão desse negócio de igreja. Deixar um pouco esses negócios de lado. Ei, vigia. Vigia o seu coração. Vigia. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Cada um de nós tem que vigiar. Vigia. Daqui a pouco, você não vem mais. Daqui a pouco, você acha normal. Vigia. Daqui a pouco, você abre mão da sua fé. O engraçado é que os amalequitas, eles colocam na sua mente assim: não tem nada a ver, eu tenho Cristo. Esses dias eu conversava com a minha sogra, e eu disse assim: minha sogra, falando a respeito de uma pessoa que eu tenho orado por ela. Minha sogra, tal pessoa precisa voltar a congregar. Precisa voltar à comunhão. Irmãos, a igreja ela é o quê? Corpo de Cristo. Pensa um membro cortado fora. Fazia parte do corpo, mas ele está cortado, ele ficou fora, ele está fora, ele saiu. A mãozinha da família Adams saiu. Não quer comunhão? O tal dos desigrejados, tem isso. Não quer comunhão, não quer nada. Ah, porque eu me feri. Irmãos, quem não se feriu na vida? Jesus foi ferido. Não quer nada. E fica ali. E os amalequitas atacando, roubando a semente, roubando isso, roubando aquilo, trabalhando na mente. Falação. Ah, então, né, estão dizendo isso. Ah, então, estão falando aquilo, amalequita. Pastores, quando alguém chegar para você, pastores, bispo, fala assim: ah, estão falando. O que é? Quem está falando? Já tem amalequita trabalhando. Porque o amalequita, ele não vem de frente, irmãos. Eu te falei, ele vem por trás. Então, quando alguém escutou alguma coisa e diz assim: ah, então, estão falando, estão dizendo. Peraí, quem está falando, quem está dizendo? Pode vigiar, já tem uma família, ou 2 ou 3 pessoas influenciadas por esse espírito mau. São os amalequitas. Quando que os amalequitas entram? Quando nós paramos de crer em Deus. Quando nós não queremos mais servir a Deus. Quando nós estamos cansados e murmuramos contra Deus, esquecendo que eu e você, nós fomos chamados para viver no descanso.
de Deus. Não tem água, querido, Deus vai providenciar. Não tem pão, Deus vai providenciar. O que você necessita, Deus vai providenciar. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler junto com você agora um texto de Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca. Eu sei o que é ter, ele está dizendo, e eu também sei o que é não ter. Eu sei ficar feliz com muito, mas eu sei ficar feliz com pouco. Porque, irmãos, na nossa jornada nós vamos passar por problemas. E hoje, eu e você, nós precisamos colocar o nosso coração na presença do Senhor e nos arrependermos de sermos pessoas reclamão. Pessoas que ficam reclamando, reclamadoras, murmuradoras, duvidando de Deus. Como eu estava dizendo para você, eu penso muito nas pessoas que estão afastadas assim. Elas têm até semelhança de corpo, uma mão fora do corpo, um pé fora do corpo. Você olha assim, ainda é um pé, mas a gente não sabe até quando ele vai ficar vivo. Você olha assim, ainda é uma mão, mas você não sabe até quando ela vai ficar viva. Porque ela está fora do corpo. E eu vou te fazer uma pergunta. Jesus vem buscar a igreja. A igreja, ainda que não seja no arrebatamento secreto, mas Ele vai levar a igreja. Vocês estão me entendendo? Na sua mente está vindo aí as pessoas que estão afastadas. Eu me preocupo com elas. Eu tenho orado. Só que eu não tenho condição de chamar todas elas, mas você tem. Ajude essas pessoas a se reconciliar com Cristo. Reconciliar, mas elas estão bem com Cristo. Não está. Se não está bem com a igreja, não está bem com Cristo, querido. Cristo é a igreja é corpo de Cristo. Como que você está bem com Cristo e você não está bem com a igreja? São mentiras que o diabo tem colocado e as pessoas têm aceitado. Não, eu estou muito bem, eu sirvo a Deus assim da minha casa. A Rosiane estava falando para mim que agora um pastor lá abriu uma igreja, pegando um monte de gente de outras igrejas, e não quer cuidar de ninguém não, o bispo diz que é pastor virtual. É mais fácil, né? Que agora a gente até coloca um fundo assim para falar no Zoom, em alguma coisa, né? Não sou contra, irmãos, a gente usa isso, mas enquanto a gente pode, a gente deve congregar. Discipulado, nós estamos fazendo no grupo de pastores. Para que discipulado? É ferro que afia ferro. É pessoa que molda pessoa. É vida na vida, vida na vida. Jesus não viveu sozinho. Então, tira essas coisas da sua cabeça, porque o mundo trabalhou isso.
Mas o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando sobre os amalequitas? Pode ser que algum amalequita soprou para você. Para que isso? Vamos servir Deus em casa. A gente fica à vontade, né? A gente faz como quer. Esse pessoal chato. Não gosto daquele pastor, não gosto daquela pastora. Isso já é conversa de amalequita. Eles vêm por trás falando coisa, falando coisa, falando coisa. Se você der ouvido, ele vai roubar a semente que foi plantada em você. Não deixa isso acontecer. Hoje você vai voltar para sua casa, o homem e a mulher mais satisfeito, mais feliz pela casa que você tem, pela família que você tem. Se você tem um carro, você vai entrar nesse carro, nessa moto, nessa bicicleta, se é de carona, não sei, glória a Deus, porque tem alguém que te dá carona. Se você vai pagar um Uber, contente que a senhora não sabe o preço que está o Uber, meu dinheiro está acabando. Não, Deus vai te dar, começa a profetizar, pensa no que você vai fazer para ganhar mais dinheiro, que o Senhor te abençoa. Tira a murmuração. Com você em Hebreus 11:6. Os irmãos da música já podem vir aqui. Cadê meu Hebreus? Colocou aí para mim, Hebreus 11:6? Vamos falar junto? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Quantos podem aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos adorar ao Senhor. Agora mesmo, não deixe que nada distraia você. Aí mesmo no seu lugar, já baixa sua cabeça. Já começa a pedir perdão ao Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje. Só amanhã. Amanhã o negócio vai pipocar. Amanhã nós vamos orar aqui uns dias, pessoas com óleo. Convidar você, se você quiser vir, mesmo que você não é ministro, estou te convidando. Normalmente aquela porta lá não está aberta, você entra aqui pela lateral. É um momento nosso muito particular dos ministros, onde nós somos cheios do Espírito Santo, do fogo de Deus, da presença de Deus. Então você já imagina o que acontece, né? Mas eu quero que você comece a pedir perdão para o Senhor pelas suas murmurações. A minha intenção aqui de forma nenhuma é acusar qualquer um de nós, de forma nenhuma, mas é alertar, porque o ladrão ele vem, irmãos. O ladrão vem. Amaleque é um tipo de ladrão que vem pela sua retaguarda. Enquanto você briga, murmura, fala um monte de coisa, você abre brecha para Amaleque te atacar. E eu quero que agora mesmo você comece a se arrepender dessas coisas, vai? Não existe ninguém nesse mundo que não peque. Por isso nós precisamos de Jesus, nós precisamos do perdão. Nós estamos num tempo muito ruim na terra, de guerras, de rumores de guerras. Mas eu quero te lembrar que há anos atrás nós tivemos uma pandemia e Deus cuidou de você.
Deus cuidou de mim. Pela graça de Deus, nenhum de nós morremos de fome, não ficamos adoentados. E quando adoecemos, o Senhor nos deu condição de comprar um remédio, de orarmos uns pelos outros. O Senhor sempre esteve conosco. Não é porque falta uma coisa na sua vida, não é porque falta 2 ou até mesmo 10. O Senhor é com você. Na verdade, tudo que o Senhor quer é ser tudo para você. Deixe o Senhor lavar o seu coração agora. Enquanto nós cantamos essa canção, não pare de orar. Você peça perdão para Deus, porque hoje Deus vai tirar de você esse fardo que você está carregando. Sabe, pastor, eu estou me sentindo tão pesada, tão pesado esses dias. Talvez o inimigo, ele rondou a sua mente, o seu coração. E talvez ele roubou a fé, porque a fé, ela é o combustível que nós temos para permanecer. A fé na palavra de Deus, a fé naquilo que Deus disse. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Diga assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou. Eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou seu filho. Eu sou filho de Deus. Nesse momento eu quero que você permita o Espírito de Deus examinar o seu coração, se todo o peso saiu de você. Um peso, uma angústia. Se você sentiu que esse peso, essa angústia saiu de dentro de você, levanta a sua mão assim. Amém. Pode levantar a sua mão. Antes de eu chegar aqui, eu estava sentindo tudo isso por vocês. Era um peso, era uma angústia muito grande. Enquanto nós louvávamos o Senhor, eu sentada ali na casinha do som, a única coisa que eu pedia: Senhor, perdoa. Sabe, nós cantamos que quando nós abrimos a nossa boca, o Senhor já estava ali para nos socorrer. Muitas vezes nós nos perdemos no meio dessa jornada e nós nos esquecemos de voltar para Ele. Sabe, isso não é uma questão de você estar frequentando as reuniões aqui, não. Eu estou falando de uma jornada. E às vezes por causa de poucas coisas, você murmura, reclama, duvida de que Deus é com você. Muitas vezes nós erramos, irmãos. Essa palavra não é para trazer acusação, não. Ela é para trazer um conserto, um alinhamento ao seu coração. É com muito amor no meu coração, com muito carinho, que eu quero que essa semana você tenha uma semana diferente. Não mais uma semana pesada, uma semana sobrecarregada. Que Deus, nesse instante, Ele esteja assim, turbinando o seu interior, enchendo você de fé, de esperança, a convicção de fatos que você ainda não viu realizado, mas você vai ver. Você verá, porque o Senhor é bom. Nenhuma das tuas orações foi jogada fora. Nenhum propósito que você fez foi jogado fora. O inimigo quer isso, ele quer que você desanime. Ele pega você enfraquecido. Ele entra colocando coisas na sua mente e elas vão descendo para o seu coração. E você vai ficando desanimado. Mas o Senhor disse para você: você que está cansado, você que está desanimado, você que está carregando fardo nessa noite, não, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venha até mim. O Senhor, Ele alivia você. E você vai sair daqui entendendo que o Senhor te ama e que Ele já te perdoou. E não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação para aqueles que estão no descanso de Deus. Volte a servir o Senhor com alegria. Volte a se esforçar na presença do Senhor. Você que perdeu essa alegria, não faça isso. Até o último dia da sua vida, sirva o Senhor com alegria. Coloque Ele sempre em primeiro lugar. Eu quero orar e agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada alma, Pai, aliviada nesse lugar. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque esse espírito maligno, Senhor, que tentou roubar o seu povo, assim como lá no deserto, atacou o povo de Israel.
por causa de briga e confusão entre eles mesmos, por causa de dúvidas no coração se o Senhor era com eles ou não. Esse espírito de Amaleque que fala da carne, da nossa carnalidade. Por isso o Senhor mesmo disse que haverá guerra contra Amaleque e os filhos de Deus, de geração após geração. Porque a carne, Senhor, ela não morre. Ela fica aqui, Senhor, dia e noite, Pai, batendo e tentando nos fazer errar. Mas, Senhor, nós declaramos que nós vamos matá-la com jejum. Nós vamos matá-la quando ela falar, não quero ir adorar a Deus, e nós vamos. Nós vamos matá-la quando nós quisermos, Senhor Deus, fazer as nossas casas de oração e a carne disser não. Nós vamos matar essa carne dia após dia, para vivermos a vontade do Senhor. Amaleque não terá lugar nas nossas vidas. Amaleque fora das nossas vidas. Espírito de dúvida, de incredulidade, medos, incertezas, deixe as nossas vidas. Senhor, agora vai varrendo as nossas casas. Se houve, Pai, por causa nossa, por brecha que nós demos, Senhor, se houve, Senhor, algum espírito mau que ali chegou e se acampou, seja no nosso quintal, seja no nosso quarto, cozinha, banheiro, varanda, em nome de Jesus. O Senhor está falando para mim que você está vendo os lugares que você ficou reclamando. Agora mesmo, Senhor, nós te pedimos, envia os teus anjos nesse lugar e limpa o ambiente da nossa casa. Nós chegaremos lá com gratidão no nosso coração. Amanhã nós vamos vir para esse lugar com gratidão no nosso coração, porque melhor é servir a Deus do que estar caminhando para as trevas. Se nós podemos estar na presença de Deus, na comunhão dos nossos irmãos, essa é a melhor coisa. Significa que nós não estamos perdidos, não estamos nas trevas, não estamos acamados, não estamos perturbados. A melhor coisa que tem é servir ao Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, renova agora nosso ânimo. Dê-nos uma noite de descanso, Pai, abençoada, em nome de Jesus. E todas as coisas, Pai, que nós pensamos de errado, até mesmo, Pai, aqui o povo pensava errado do pastor deles, do Moisés. Todas as coisas que nós pensamos errado a respeito da nossa liderança, nós também te pedimos perdão, Senhor. Porque quando nós, Pai, pressionamos a nossa liderança e nós fazemos da forma, Pai, errada, nós estamos fazendo isso contra o Senhor. Nós também te pedimos perdão, Senhor. Nós queremos sair daqui livres de toda culpa, de toda acusação, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. E a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor. Dê um abraço no seu irmão. Deseja a ele uma boa semana.